Glória a Deus. Gênesis capítulo 12. Aleluia. Jesus está falando mais coisas, mas ao decorrer do culto, nós iremos obedecendo a voz do Espírito. Diga, fala Deus. Eita glória. O mundo que nós estamos vivendo hoje, você senta para conversar com alguém, e isso pessoas que são cristãs, eu não digo nem pessoas de fora, mas pessoas de dentro, que você senta e fala assim: rapaz, fulano, a vida com Deus é um pouco difícil, mas a gente consegue vencer. Quem já ouviu isso da boca de alguém? Levante a mão. Rapaz, a vida com Jesus não é fácil não, mas nós vamos vencer. Quem já ouviu isso? Mas deixa eu dizer algo a você. Aonde está escrito, ou quem disse que uma vida com Jesus é uma vida difícil? Você já ouviu isso da boca de muita gente, só que, por incrível que pareça, essa não é a realidade de Jesus para nós. Alguém diz assim: nossa, viver a vontade de Deus é meio difícil. O vento vem, mas a gente vai vencer. Irmão, eu quero que você preste atenção numa coisa e aprenda uma coisa: que a vida com Deus não é difícil. É difícil para quem não se posiciona. É difícil para quem não entende aquilo que está sendo falado. Olhe para o teu irmão e diga: a vida com Deus é mais fácil do que você imagina. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Você quer ver que a vida com Deus ela é fácil? Olha o que diz lá em Romanos 12, versos 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Você viu alguma coisa de difícil? Pelo contrário, a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Quem está entendendo isso aqui? Então você tem que tirar do teu vocabulário, você tem que tirar da tua boca, dizendo: é difícil, eu não dou conta, eu não vou. Irmão, se a própria palavra diz que não é difícil, por que nós vamos declarar isso? Deus tem uma palavra de encorajamento para você aqui nessa noite. Deus quer encorajar você. Chegou uma fase da minha vida que eu achei que Deus não era comigo, mas sempre que vem esses pensamentos, Príncipe Charles, bonito de Jesus, Vitor e Vinícius, qual que é o Vitor aí? Qual que é o Vinícius? Se ele é o Vitor, tu é o Vinícius, né? Parece o Príncipe Charles, ó. Eita glória. Cadê a Rainha Elizabeth? Então você tem que entender que viver a palavra é mais fácil do que você imagina. Sabe por quê? Pergunte por quê? Porque você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Vamos lá, os obreiros, Deus abençoe. Já vocês voltam, vocês vão trabalhar bastante aqui hoje. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Preste atenção. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
de novo o versículo 2, pastor. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga assim: eu serei uma bênção. Olhe para mim, não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta que nós vamos ler bastante versículos. Deus abençoe. Talvez você leu esse texto várias vezes e o nosso pastor também já pregou várias vezes, mas eu quero trazer algo novo da parte de Deus que vai te encorajar a seguir em frente. Amém? Todo mundo conhece a história de Abraão, sabe que Abraão vivia numa terra de idolatria, na terra de Ur dos Caldeus. O pai dele fabricava imagem, isso todo mundo já sabe. Só que tem um detalhe: Deus chamou a Abraão, que no texto era Abrão ainda, porque Deus não havia mudado o nome dele, e diz assim: Abrão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar, e de ti farei uma grande o quê? Vamos lá. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga assim: eu tenho a bênção de Deus. Deus, quando chamou Abraão, ele saiu da terra do pai dele com uma mão na frente e a outra atrás. Ele não tinha nada. Quem quer ser muito rico e prosperar aqui? Levante a mão. Existe um princípio. Pergunte qual? Você ter a bênção de Deus na tua vida. E eu já quero declarar essas palavras. Levante as duas mãos para o céu. Você vai prosperar tanto, mas tanto. Você vai patrocinar tanto a obra de Deus, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. O diabo, ele perdeu. Você tem a bênção de Deus dentro de você. Alguém aplaude glorificando a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Abraão saiu com uma mão na frente e a outra atrás. Ele não tinha nada, ele não tinha bem, ele não tinha terra, ele não tinha nada. Diga assim: ele não tinha nada. Só que tem um detalhe: se você for conhecendo a história de Abraão, a Bíblia diz que ele ficou muito o quê, pastor? Muito o quê? Rico. O que é, pastor? Muito rico. Ficou muito. Eu esqueci, gente. O pastor Guilherme está aqui. Aleluia. Olha que elegância. O senhor está bonito demais, né, pastor? Glória a Deus. Ele é bonito, né, pastor? Pelo menos a esposa do senhor acha, né? Todo mundo acha? Ministra a unção da beleza nesse povo aqui. No final do culto, orar para todo mundo, a unção da beleza. Quem recebe, diga amém. Olha lá, ô pastor. Eita glória. Vamos lá. Então a Bíblia diz que ele ficou muito rico. Mas por que ele ficou muito rico? Não é por causa da habilidade que ele tinha, não é por causa da inteligência que ele tinha, era por causa da bênção. Ele prosperou muito, não é porque ele sabia fazer a coisa, é porque ele tinha a bênção de Deus na vida dele. Aí alguém diz assim: eu quero prosperar muito, eu quero ficar muito rico. Mas aí vai a pergunta: você tem a bênção? Olha para o teu irmão e diga: a bênção virá sobre ti hoje. Ei, você sabe o significado original da palavra bênção? Original que eu digo é hebraico. Bênção em hebraico
significa Barehut. Barehut quer dizer bênção. Sabe o que significa a palavra bênção? Conceder poder, escute, conceder poder para prosperar, ou seja, dar muitos frutos. Deus, quando chamou Abraão ali, ele não estava apenas, escute bem, ele não estava apenas querendo fazer uma obra na vida de Abraão, ele estava querendo que Abraão entendesse que ele não precisava de dinheiro, ele não precisava de bens, de terras, de ouro, de prata, ele precisava da bênção de Deus. Então está aí o significado original da palavra bênção: conceder poder para prosperar. Você entendeu agora por que é que Abraão era muito rico e próspero? Deus chamou Abraão, sim ou não? Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Sabe o que Deus estava querendo falar para Abraão? Abraão, eu vou conceder poder para você prosperar. Deus não estava apenas dizendo, eu te abençoo, Abraão. Não, Deus estava querendo dizer, Abraão, eu te dou poder para prosperar, para dar fruto. Então, quando Deus fala para você, eu te abençoo, Ele não está apenas dizendo palavras, Ele está te dando poder para crescer, para evoluir. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Olha para o teu irmão com esse ar de graça e diga, Deus vai te dar poder aqui hoje. Diga assim para ele, você vai sair daqui poderoso hoje. Agora vamos lá, mas mentira, esse negócio de bênção é mentira. Lembra o que diz lá no livro de Provérbios, capítulo 10, 22? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta. Não acrescenta o quê? Aí alguém está dizendo, vem cá, pastor Neto, senhor, que já sabe da história. O senhor vai fazer o papel daquela pessoa que ora muito. Que você olha uma pessoa de oração, só que a vida dela é só uma vida de dor, é só uma vida de choro, de tristeza. A pessoa ora, o senhor vai fazer o papel de uma pessoa triste, abatida. Vai, pastor. O senhor não dá conta? Por quê? Sério mesmo, não dou conta. Vem cá, pastor. Senhor. Sobrou, pastor. Uma pessoa triste, anda pensando, falando, que vida difícil. Nossa, eu achei que ia dar certo. Eu busco porque eu duvido. Ai, gente, eu não aguento, né? Amém, você? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só dói. Aplauda Jesus pela vida do pastor. Glória a Deus. Vamos lá. E a pessoa ela ora, a pessoa ela busca, mas parece que só vem dor, parece que só vem choro, parece que só vem tristeza. Irmãos, entenda uma coisa, não é apenas orar, não é apenas jejuar,
não é apenas buscar, não é apenas falar com Deus. Eu tenho que entender que para me enriquecer e ser bem sucedido, eu tenho que ter a bênção de Deus na minha vida. E a pessoa está lá orando, jejuando, sobe monte até de joelho. Não sei para que aquilo lá, mas sobe monte de joelho. Parece o Garfield caminhando. E a vida dela é só dor, é só desânimo, é só notícia ruim que vem. Aí a pessoa, ela vê tudo isso em volta dela e ela quer botar a culpa em Deus, dizendo: Deus falou que a minha vida seria uma bênção, Deus falou que ia dar certo, Deus falou que o negócio ia andar, Deus falou que o negócio ia fluir. Não, você já parou para perceber que não tem bênção de Deus nenhuma aí? O texto diz, Provérbios, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta o quê? Quer dizer que quando a bênção de Deus ela vem sobre uma pessoa, essa pessoa só cresce, essa pessoa só vai para cima. E quantas pessoas estão gemendo de dor por causa da circunstância, por causa da luta? Ei. Está na hora de você parar para perceber que quando a bênção de Deus está na minha vida, tudo fica suave, tudo melhora, tudo anda, tudo cresce. Fica de pé, Kelly. Jesus já mandou liberar. Deus manda te dizer que aquilo que Ele começou na sua vida, Ele não terminou. Por mais que as coisas aconteceram, a bênção de Deus está ao teu favor, está ao teu alcance. Quando eu olho para você, eu vejo uma gestação. Jesus está te dando graça. O diabo tentou de todas as maneiras, mas Jesus te trouxe aqui porque Ele está te dando vitória. E a igreja aplaude glorificando a Jesus. Ei, essa gestação vai ser bem sucedida. O diabo quer de todas as maneiras, mas Jesus está dizendo: essa gestação vai ser bem sucedida. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? Como é que você entrou aqui hoje? Triste, com medo. O médico disse que eu estou com hipertensão e é gêmeos. E aí o medo aumentou mais. O que é? É gêmeos. Você me falou isso? Não. E aí, o que o médico falou? Que é gravidez de alto risco por causa da hipertensão. E eu não aceito isso para minha vida, para a vida dos meus filhos. Por isso que Jesus, Me curou. por isso que Jesus te trouxe aqui e mandou te chamar. Porque Jesus está fazendo uma obra e fazendo um milagre extraordinário na tua vida. Você crê? Amém, eu recebo. Que abençoado. Amém, em nome de Jesus. Alguém aplaude a Jesus? Deus revela o oculto, diga glória a Deus. Então vamos lá. Aí a pessoa está orando assim: Deus, me dá dinheiro. Deus, me dá dinheiro. Nossa, se eu tivesse um dinheiro, eu abençoava, eu patrocinava, eu construía. Vou dizer uma coisa: você não fazia nada disso. Para de graça que você não fazia nada disso. Sabe por quê? Se eu não sou fiel no pouco, como é que Deus vai me dar muito? Aí a pessoa está dizendo: eu quero dar dízimo de 100 mil reais na igreja. Quero ajudar a pagar o aluguel da igreja. Mas não dá dízimo nem de 2 mil reais, nem de 100 reais, 200 reais. Se a pessoa não faz isso no pouco, quem dirá no muito? Então você pode esperar sentado, tira o cavalinho da chuva, tá? Que não vai acontecer nada. Eu tenho que entender que eu não preciso de dinheiro, eu não preciso disso aqui. Eu preciso da presença de Deus e da condição de Deus para me fluir.
estou dizendo que pessoas vão sair daqui tão abençoadas. E isso sempre aconteceu aqui na igreja. Você conhece a história da igreja? Jesus está dizendo que vai aparecer dinheiro em contas aqui. Só o irmão ali recebeu. Você pode ir amanhã no banco, vai ter dinheiro lá na tua conta. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus faz isso. A bênção de Deus acrescenta. A bênção de Deus enriquece. A bênção de Deus ajunta. A bênção de Deus só traz. Ei, irmão, presta atenção numa coisa. A bênção de Deus não espalha. A bênção de Deus não acrescenta dor. A bênção de Deus não destrói. A bênção de Deus revoluciona a tua vida. Ei, está na hora de você abrir a tua... mas olha a crise que está. E daí a crise? Você tem a bênção de Deus na tua vida. Você quer ver o que a bênção de Deus pode fazer? 2 Samuel. Aleluia. Segunda Samuel capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Escute. Glória a Deus. Segunda Samuel capítulo 6, versículo 11. Samuel, pastor, está lá no início da Bíblia. Aleluia. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom e o Geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. E Deus fez o que, pastor? Abençoou toda a tua casa. Olha aqui. Você já conhece a história também. A arca representava a presença de Deus na terra. A Bíblia diz que Davi estava levando a arca de volta para a cidade de Davi, Jerusalém. Só que, de repente, um homem chamado Uzá morre no meio do caminho, porque o boi tropeçou, a arca ia cair, e ele segurou a arca, para não deixar a arca cair. Mas ele não podia fazer aquilo. A Bíblia diz que Deus matou ele. Só que o detalhe é que Davi então leva a arca do Senhor, para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um homem. Fazia parte da casa de Deus, cuidava da casa de Deus. A Bíblia diz que então a arca ficou durante 3 meses. Quantos meses? E a Bíblia diz que Deus o enriqueceu e o abençoou muito. Sabe o que Deus está querendo dizer? Para de querer achar que a tua habilidade, você por si só, a sua inteligência vai te conceder alguma coisa. Isso não vai acontecer. Mas se você juntar a tua inteligência, a tua habilidade com a bênção de Deus, ninguém mais te segura. Ei, você quer ver uma coisa? Vamos lá. Alguém diz assim: rapaz, quem já fez essa observação? Olha isso aqui. Aquele cara lá não serve a Deus, não vai à igreja, não ora, não jejua.
Rapaz, o cara é rico, milionário. Quem já fez essa observação? Se você entendesse uma coisa, o ímpio pode ter carro, pode ter casa, mas deixa eu trazer uma coisa para você. Você tem mais do que ele e você não sabe. Sabe por quê? O ímpio tem carro, o ímpio tem casa, o ímpio tem dinheiro, tem cartão de crédito sem limite. Ele tem tudo isso, menos uma coisa: a bênção de Deus. Isso você tem, isso você possui. Então para de ficar, ai, o ímpio tem dinheiro. Eu não, Deus está fazendo acepção de pessoas. Ei, a Bíblia diz lá no livro de Salmos 37, não inveje a riqueza do ímpio, porque ela murchará como a erva do campo. Mas você confia no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele, e Ele tudo fará na sua vida. Para de ficar com esse mimimi. Ai, ai, ai. O cara pode ter casa, o cara pode ter dinheiro, o cara pode ter tudo, o mundo inteiro ao favor dele. Mas ele não tem uma coisa que você tem, e que isso vai te fazer crescer: é a bênção de Deus, é a presença de Deus, é a condição de Deus, é a mão de Deus agindo no teu favor. A bênção, vamos lá para o segundo ponto. A bênção é uma coisa interna. Diga assim: a bênção é uma coisa interna. Como assim, missionário? Uma coisa interna. Lembra quando Deus está lá no jardim do Éden? Ele criou tudo aquilo. Ele diz assim: eu preciso criar alguma coisa para cuidar de tudo isso. E de repente, Gênesis 1:26, nós vamos ler já já. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, no versículo 28, Deus o abençoou e disse: crescei e multiplicai. Só que tem um detalhe: o homem que Deus estava criando ali não era o homem carne, barro, era o homem espiritual, algo que existe dentro de você. Então peraí, vamos lá. Essa eu quero ler com você, Gênesis 1:26. Olha isso aqui. Eu vou ler por causa do horário. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus os criou. Versos 28. Deus os abençoou. Deus fez o quê? Abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei toda a terra. Olha para aqui, olha aqui. Você entendeu? Se você for lá em Gênesis 2, verso 7, você vai ver: e formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e tal. Só que tem um detalhe. Em Gênesis 2, Deus não falou assim: eu te abençoo, vai lá, cresça, multiplica. Não. Ele só falou para o homem espiritual, em Gênesis 1, 26, 27 e 28. Deus, quando criou o homem, já implantou a bênção dele no homem. Olha, tua irmã, diga: você tem a bênção antes mesmo você nascer. Diga assim: coloque ela para fora agora.
Diga assim: cresça, multiplica, vá em frente, vá em frente. Diga: apareça. Diga assim: deixe a bênção de Deus que existe dentro de você frutificar, crescer, evoluir. Alguém aplaude glorificando a Jesus. Chacoalha teu irmão e diga: está entendendo, irmão? Chacoalha ele para acordar. Porque tem um irmão aqui que deu uma pescada agora, pegou um tucunaré desse tamanho aqui, ó. Acorda ele e diga: você tem a presença de Deus. Ei, o princípio de crescimento, a coisa para começar a crescer, ela não começa fora, ela começa dentro. Por isso que Deus, sempre quando quis mudar o ser humano, Ele começou a obra interna. Lembra quando Elias está lá? Não é o senhor não, viu, presídio? Lembra quando o profeta Elias está lá na caverna, depressivo, com medo de uma mulher só? Deus aparece lá no cenário e diz: Elias, levanta, come, porque grande é a tua caminhada, grande é a tua jornada. Ei. Deus estava querendo mostrar para Elias que existia algo dentro dele que dava forças para ele continuar. Nós estávamos falando algo muito interessante aqui hoje. Durante a manhã, nós estávamos limpando a igreja, o pastor Edmilson, ele apareceu aqui, né? E nós estávamos falando sobre a vida do ser humano, a vida do cristão. E às vezes acontece alguma coisa errada. Quem aqui na sua vida já aconteceu alguma coisa errada? Levante a mão. Só que deixa eu falar algo que você não sabe. A coisa deu errada, pastores. Missionária, Banco Central da Igreja Tempo de Vencer. Aleluia. A coisa dá errada. Aí o cristão vai lá e fala: ah, Deus sabe de todas as coisas. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Deu errado porque Deus sabe de todas as coisas. Tá, Deus sabe de todas as coisas, é lógico. Antes da fundação do mundo, Ele já sabe de tudo. Mas você já parou para analisar que algumas coisas que dão errado na nossa vida, não é porque Deus sabe de todas as coisas, é porque eu escolhi viver aquilo. E por isso que deu errado. Ah, se não era... Ó, o jovem, prestou vestibular, o Enem. Quem fez o Enem esse ano aqui? Deixa eu ver. Ninguém fez o Enem esse ano? Quem vai querer fazer o ano que vem? Aí o jovem está assim: ah, eu não passei. Deus sabe de todas as coisas. Ô irmão, eu que não vou lá insistir, persistir não, para ver. Agora, se você viu que você bateu a cabeça, foi, mas não deu, aí é outra história. Mas o cara foi uma vez só, deu errado, ele abandonou e disse: Deus sabe todas as coisas. Deus sabe sim. Mas até onde vai a tua persistência? Até onde vai a tua coragem, a tua cara, a tua força? Ah, eu vou fazer uma faculdade. Fala uma faculdade aí, missionário. Direito, engenharia. Direito, engenharia. Vamos lá, faculdade de Direito. Foi, né? Quantos anos que é a faculdade de Direito? Alguém sabe? 5 anos? 5 anos, vamos lá. É muito ou é pouca coisa? É muita coisa, certo? Aí olha o cara: rapaz, fazer faculdade de Direito, 5 anos é muita coisa. Não, você fazendo e não fazendo, o tempo vai passar da mesma forma.
Por que não passa o tempo tentando, socando a cara? Vai passar do mesmo tempo, do mesmo jeito, não é ou não é? O sol e a lua não vai parar igual o Josué lá de novo, não. Já parou uma vez, que na verdade é a terra que parou. Porque o sol e a lua não se movimentam, amém, gente? Só que naquele tempo não havia geografia, não havia isso, então, muitos falam, a Bíblia comenta que foi escrito lá que o sol e a lua parou, mas na verdade foi a terra. Por isso que existe o ano bissexto, que o mês de fevereiro tem anos que tem um dia a mais. Fevereiro tem 28, passa a ser 29, isso é outra história. Mas você tem que entender que pode ser difícil, pode ser demorado. Às vezes você foi lá, fez a prova, todo mundo passou, menos você. Olha lá, eu sirvo a Deus, o cara passou. Não, tira esse pensamento. Você serve a Deus, o cara passou. Mas ainda existe algo dentro de você que é capaz de te ajudar e você não sabe. Lembra quando os judeus perguntaram para Cristo: se você é Cristo mesmo, por que o Senhor não se revela? E diga: eu sou Cristo. Ele disse: rapaz, eu fazendo uns milagres aqui à vontade do meu Pai, vocês não reconhecem que eu sou filho de Deus, sou Cristo? Quem dirá eu dizer aqui, gritar que eu sou Cristo? Aí Deus disse assim: não está escrito lá, sois deuses e não sabem? Quando a Bíblia diz, quando a Bíblia chama homens de deuses, Deus está falando de homens que têm poder, poder executivo, poder legislativo e tudo, pessoas que têm poder. Quem está entendendo, diga amém. Então, Deus diz assim: cara, vocês têm algo dentro de vocês que pode fazer vocês mudar essa mente aí, vocês não sabem. Vamos usar uma linguagem hoje, até mesmo já. Vocês ficam aí pagando de louco, achando que não sabe de nada, mas vocês sabem. Existe algo dentro de vocês que vocês não sabem, que pode levar vocês muito longe. Olha para o teu irmão e diga: existe algo dentro de você que pode te levar longe. Pergunte para ele, diga: você despertou isso? Você está entendendo, irmão? Deus já te abençoou, Deus já liberou a condição para você. Então vai lá e cresça. Vá lá, meta a cara, vá fundo, pisa no acelerador no último, vá em frente, Deus é com você. Eu não sei se eu dou conta. Ei, você é a criatura mais perfeita de Deus. Você tem uma parte de Deus dentro de você. Como você já sabe, é por isso que o diabo é furioso, porque você tem uma parte de Deus dentro de você. Então está na hora de botar essa parte para funcionar. Lembra lá no livro de Timóteo, Paulo escreve uma carta a Timóteo dizendo: Timóteo, desperte o dom que há em ti. Sabe o que Paulo estava querendo dizer através do Espírito? Timóteo, existe algo dentro de você que você não sabe, mas que vai fazer você crescer muito. Então desperte isso aí, rapaz. A pessoa está esperando Deus descer e falar: rapaz, você está esperando Deus descer na terra e falar que está aqui? Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Ele já deixou tudo suficiente dentro de você. É só botar para fora, é só crescer, é só ir. Está achando que Deus é garçom? Não tem nenhuma bandeja aí não? Arruma uma bandeja para mim. Qualquer bandeja. Algumas pessoas acham que Deus vai descer, vai falar em voz audível no teu ouvido, com aquela voz de locutor de rádio. Pastor Guilherme, o senhor que é o cara, faz aquela voz de locutor de rádio, romântico. Romântico? É. Boa noite.
tudo bem com vocês? Você tem algo dentro de você? Faz no fundo aí, desperta. Vai fundo. Ó, cadê a missionária? Tá aí? Ele é romântico desse jeito, missionária? Ela disse, Ô, pastor, o senhor já tem a voz boa aí, ó, de locutor? Faça uma declaração. O senhor fez declaração no dia dos namorados? Já? Amém. Com essa voz de locutor? E alguém tá assim, vem cá. Traga aqui. Tá esperando Deus. Ei, fulano, você tá... Alguém tá achando? Segura aqui. E falar assim, Deus, eu preciso disso. Alguém está achando que Deus ouve a tua oração. Deus, Ele quer te abençoar. Deus quer te dar vitória. Mas você tem que entender, se você já orou, declarou, agora é hora de usar a bênção que existe dentro de você. E não ficar, oh Deus, oh Deus, oh Deus, peraí, o Eduardo, o Vitor, o Vinícius, você quer o quê? Quer o quê? Ei, Deus não é isso. Deus não é garçom que faz as coisas na hora que eu quero. Ele já deixou o que é necessário para mim crescer, fluir. Ops. Eu já vi de pessoa. Posso falar assim ou não? Está determinado? Todo mundo sabe que eu fiquei um período em São Paulo. Não precisa entrar mais a fundo, porque você já sabe. O que aquilo me abriu tanto a visão? As pessoas achando que Deus é garçom que tem que servir na hora que eles querem. Eu dou e Deus me dá. Não é isso, não é assim que funciona. Sabe por que Deus não quer o teu dinheiro? Sabe por que Deus não quer a tua casa? Sabe por que Deus não quer o teu carro? Porque Ele já tem algo que Ele te deu. A bênção, a presença. Está na hora dos pregadores. Irmão, eu conheci pastor lá que pregava no altar, um dia e no mesmo dia depois do culto, batia na esposa. E eu posso dizer algo mais polêmico ainda? Em cima do altar. Então, você fica lá, todo vidrado na TV. Rapaz, o cara é ousado, hein? Estou pensando em montar uma caravana para ir lá. Está na hora da cidade aprender a valorizar o profeta que Deus já colocou nessa cidade. E a pessoa está lá. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Deus está olhando lá do céu dizendo, me dá o quê, filho? Já te dei. Eu já te abençoei. Vai, cresça, multiplica. Não foi essa a ordem de Deus? Crescei-vos e multipliquem. Acabou. Isso mesmo, seu Francisco. Diga glória a Deus. Timóteo era um bom rapaz. Paulo enxergou em Timóteo o que ele não viu em muito líder da igreja primitiva. No entanto, ele disse, Timóteo, desperte o dom que há em ti.
Paulo estava querendo dizer, existe uma ferramenta tão poderosa dentro de você, ferramenta tão poderosa, que vai fazer você crescer tanto, mas só que a pessoa não tem esse entendimento hoje. O cara sabe falar bem, o cara sabe cantar bem, mas fica aí olhando para o vento, esperando Deus descer e fazer alguma coisa. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes: aquele que olha para o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca colherá. Você já tem o principal, que é a bênção. O resto é com você, meu filho. Vai fundo. Você quer ver que o diabo tenta lutar internamente com você, para que você não desperte aquilo que existe dentro de você? Abra lá em Mateus 17. Já já eu vou orar por vidas aqui. Aleluia. Mateus capítulo 17, versículo 17, pastor. Até o 20. E 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Mateus 17, 17. Mateus 17, 17. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vós sofrerei? Traz-me aqui. 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. 20. Então os discípulos, se aproximando de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. E porque... Pare aí, pastor. Por causa do quê? Da vossa pouca fé. Vamos lá, só até aqui, pastor. Obrigado. Jesus identificou um problema nos discípulos, que era a falta do quê? De fé. Os discípulos ainda não tinham entendido que o que eles precisavam para expulsar aquele demônio não estava fora, não era pela palavra, mas estava dentro deles. A fé é uma coisa externa ou interna? Interna, dentro. A fé, ela vem sendo gerada dentro de nós. Lembra Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que entender uma coisa. Jesus estava querendo mostrar para os discípulos que aquilo que eles precisavam para resolver aquele problema estava dentro deles e eles não sabiam. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazer o menino aqui. Aí Jesus, no que a gente já sabe, sai demônio. O demônio foi embora. Aí de repente os discípulos chegam mais tarde em Jesus e dizem assim: mestre, por que não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus diz: ô geração incrédula, sabe por quê? Por causa da sua vossa pequena fé. Você entendeu que o problema de não crescermos e de não evoluirmos em Deus não está no pastor, não está no obreiro, não está no levita, não está no irmão do lado, está dentro de mim. Como diz o pastor Júlio Oliveira, o problema não é o cantor, o problema não é o pregador, o problema não é o cara que mexe na mesa de som, não é o som, o problema sou eu. Aí bota até a culpa do demônio. O demônio foi embora porque ele é forte. E lá existe demônio forte para o nome de Jesus? Eu posso falar uma coisa aqui, sim ou não? Sabe por que muitas pessoas não evoluíram até hoje?
Tem pessoas aqui na igreja que já acompanham a igreja há 5 anos, 4 anos, mas que não se batizaram até hoje, que a vida deles não cresceram até hoje, aqui dentro. Mas sabe por quê? O problema não está em Deus, o problema não está nas coisas externas, o problema está dentro de mim. Aí a vida da pessoa para, a vida da pessoa estaciona e ela está lá. Oh Deus, o Senhor falou que eu ia crescer, o cara está lá sentado no sofá assistindo sessão da tarde. Deus, me dá um emprego. Deus, abre a porta. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Não, o problema está aqui dentro. O problema está internamente. Aí Jesus disse: aumenta essa fé aí. Cresça na fé. Evolua na fé. Entenda quem vocês são. Entenda quem chamou vocês. Ei, quando Deus te chama, o propósito dele sempre vai ser maior do que o seu. Então está na hora de entender que Deus já colocou algo dentro de você, só está esperando você ir, fluir. Ei, lembra quando Pedro, Tiago e João estão lá pescando? Jesus diz assim: larga essas redes aí, siga-me e eu vos farei pescadores do quê? De almas, pescadores de homens. Os caras eram pescadores, mas o propósito de Deus para eles era maior. Jesus queria trabalhar na mente deles, Jesus queria trabalhar no coração deles, Jesus queria que eles entendessem que eles foram chamados para romper. Irmão, você não foi chamado para ficar apenas sentado nessa cadeira aí ouvindo a palavra. Deus te chamou para amanhã ser um pregador. Deus te chamou